inserindo na vida da criança, do bebê, do adolescente, a noção do certo e do errado, do bom senso. Porque é muito importante isso. Tem gente que não tem bom senso. Ela só olha para o próprio umbigo. Ela só pensa no bem-estar dela, só pensa no próprio desejo dela. E a vida, a sociedade não suporta uma pessoa que vive só em torno do próprio umbigo. Por quê? Para viver em sociedade, temos que abrir mão em alguma coisa para receber algo em troca em um outro momento. A vida é assim. Trocas de benefício, troca de elogio, troca de acusações, tudo uma troca. Então você tem que pensar que rumo está levando. E isso é o trabalho dos pais de trazer esse comportamento, essa conscientização para os filhos, crianças e adolescentes. E na fase adulta, uma supervisão, lembrando aquele jovem, aquele adulto que foi ensinado para ele, que é importante aquilo ali, porque é aquilo que vai levar ele a outros níveis. Outra coisa, os pais, quando os pais não assumem a responsabilidade pela educação dos filhos, além de agir sem afeto e sem demonstrar amor, são o quê? Aí é uma características de pais negligentes e omissos. Por quê? Porque eles acham, existe uma ideia assim, muito falada, né? Antigamente as escolas davam educação. Escola nunca foi um lugar de dar educação. Educação, já vou falar que educação vem do berço. Educação é na casa da pessoa. Quem tem o papel de educar são os pais. Professores passam conhecimento. Ensinar uma matéria é uma coisa, dar educação são os pais. Tá? E muitos pais não entenderam isso ainda. Por quê? Foi criada uma outra geração. Por exemplo, quando eu era criança, era aceitável os professores bater na gente com vara, com régua, puxar a orelha. E aí, com a modernidade, inverteu. Hoje, se um professor chamar a atenção, dependendo da forma que ele chama a atenção do filho, os pais vão lá e brigam com o professor, mesmo o filho estando errado. Olha como é que inverteu. Então, e aí, ainda querem que a escola ajude os pais na educação. Mas não é papel da escola. O papel da escola é passar informação. Ensinar, transferir um conhecimento. O que o professor faz? Transfere um conhecimento. Quem dá educação são os pais através do que eu falei aqui. Do papel da função paterna, função materna, a monitoria positiva, o comportamento moral, o desenvolvimento de autonomia, são essas coisas que proporcionam a educação. Vamos lá então. Outra coisa importante que os pais ideais não fazem é uma punição inconsistente. Sabe o que é isso? Quando os pais percebem algum comportamento errado dos filhos, eles corrigem de forma assim, proporcional ao estado de humor e não de acordo com o comportamento da criança. Por exemplo, a criança quebra um copo por querer, está fazendo bagunça, está jogando bola dentro de casa, quebra um copo. Só que o pai, mas a mãe, naquele dia, está de bom humor, dia de pagamento, é dia de festa, deixa pra lá, tá tudo bem. Mas foi uma atitude errada da criança. Passa-se uns 4 dias, 5 dias, a mesma cena. Os meninos estão brincando dentro de casa, jogando as coisas para cima, jogando bola, quebra um copo. Só que naquele dia, o pai teve um problema no trânsito. Ele chegou estressado. A mãe já estava nervosa com alguma outra situação. E os dois pegam a criança e espanca. Por quê? Porque uma forma de desabafar, uma forma de desestressar, agredindo a criança. Porque o cenário foi o mesmo. Tudo foi um copo quebrado, com o mesmo valor, com a mesma situação. Então a criança fica confusa. Fala, por que um dia eu apanho e outro dia eu não apanho? Se eu quebrei aquele dia um copo e não aconteceu nada, por que hoje eu fui espancado?
Quer dizer, é uma punição inconsistente. Por exemplo, a criança. Gente, eu sou totalmente contra espancar a criança, bater em criança. Eu sempre ensinei isso, que quanto mais a gente bate nas crianças, é uma demonstração de incompetência no que diz respeito ao diálogo. Quando acaba a nossa argumentação, nós voltamos para o início, né, da espécie humana, né, para a barbárie, para a selvageria, para o espancamento. Porque o que ensina a criança? É a linguagem, não é o espancamento. Se fosse assim na cadeia, as pessoas estão cumprindo pena, diz que apanha muito na cadeia. Por que sai de lá e continua aprontando? Porque couro não conserta ninguém. Ah, meu filho, eu falo, eu tenho que bater. Será que tem que bater? Ou porque bater é uma atitude mais fácil para você? Pensa bem. Você bate na sua criança hoje, que tem 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. E daqui 6 anos, quando esse menino tiver 16, quando esse rapaz tiver 18, quando essa moça tiver 20, você vai bater? Você vai conseguir bater? Porque uma coisa é a autoridade por causa do poder. É quando a pessoa te respeita porque você tem um poder na mão. Agora, quando ela te respeita porque você tem uma influência, aí ela te respeita. Ou ela tem medo? É muito diferente. Criança que tem medo dos pais e criança que respeita os pais. O que eu aprendi com meus pais foi ter respeito. Por isso, mesmo depois que eles já faleceram, meu pai e minha mãe são falecidos, eu penso sempre em honrar o nome deles. Por quê? Por causa do respeito. Porque se fosse por medo, agora não precisava ter medo mais. Eles já faleceram. Eles não vão me bater, não vão me punir. Tá vendo? É diferente. Então, a punição inconsistente, o nome já está explicando. Por que ela é inconsistente? Porque ela não tem consistência, ela não tem sentido. Ela é confusa. Que tem a ver também com a monitoria negativa. Eu falei da monitoria positiva, quando os pais ensinam, mas ficam, né, na supervisão. Fique de olho. Por quê? Porque as crianças e os adolescentes são presas fáceis para ser enganadas. A monitoria negativa: excesso de fiscalização dos pais sobre os filhos, grande quantidade de instruções repetitivas que não são seguidas pelos filhos, causando um ambiente familiar conflituoso. São aqueles pais que tratam crianças e adolescentes como crianças com problemas, né, cognitivos. Né? O menino já está grandinho, a menina já está grandinha e é tratado como um bebezinho. As crianças, os adolescentes principalmente, se ofendem com os pais. Porque tem certos pais que realmente levam os filhos ao ridículo. Fazem gracinha perto dos colegas da mesma idade. É constrangedor. Fala coisas inconvenientes. Expõe o adolescente perto dos colegas. Expõe os adolescentes perto da família. Festa de Natal acontece demais nas famílias. Aquele pai, aquela mãe que tem esse mau hábito, chega perto dos tios, perto dos avós e expõe o próprio filho ou a filha a constrangimento. Depois fala assim: meu filho não gosta de participar das coisas que eu estou. Claro, ele fica envergonhado. Por quê? Porque os pais não têm bom senso. Então, a monitoria negativa é isso. É muita instrução para pouca ação. De tanta instrução, os filhos passam a não considerar, não levar a sério aquelas instruções, e isso traz problemas familiares.